O programa de capacitação em práticas judiciárias, ele na verdade se iniciou, na sua concepção no final do ano de 2010 aqui na FGV, uma parceria entre a FGV e o Tribunal de Justiça da Bahia, por meio da sua universidade corporativa. Ele é um programa que visa, na verdade, promover a capacitação dos servidores do Tribunal de Justiça. Se a gente pensar em termos de escala, de abrangência, esse é um programa que contempla um pouco mais de 2.000 servidores em 18 cidades distintas do estado da Bahia. A cidade de Salvador, a capital, e mais 17 cidades do interior. Isso significa, em termos históricos da própria política judiciária de capacitação dos servidores, um projeto inédito. A gente não observa nenhuma experiência no judiciário brasileiro que tenha uma abrangência tão significativa em termos territoriais, em termos quantitativos, como foi essa iniciativa do Tribunal de Justiça da Bahia em parceria com a FGV. Além disso, a gente, na verdade, trabalhou toda uma questão pedagógica por trás, adequando o conteúdo à realidade do servidor baiano. Isso fez com que o programa ele se tornasse uma grande vitrine, e um grande caso através do qual outras instituições jurídicas, não só o Judiciário, mas o Ministério Público, a Defensoria, pudessem se debruçar e olhar não só para os seus atores das atividades típicas, que são os magistrados, os promotores e os defensores, mas também que pudesse observar para aqueles que estão presentes no cotidiano do tribunal, da defensoria e da promotoria. Aqueles que efetivamente contribuem, assim como esses atores que eu elenquei, para a prestação jurisdicional. Daí a nossa importância de fazer uma capacitação para o servidor. E com o Tribunal de Justiça da Bahia, a FGV, ela pôde efetivamente contribuir com esse projeto inovador. Inovador em termos pedagógicos, inovador em termos de abrangência, inovador em termos de incorporação de uma voz, que é uma voz muito importante para o trabalho no interior do judiciário, que é a voz do servidor, e inovador porque pela primeira vez dentro da Bahia a gente também vai ter uma política desse porte. Então, na verdade, é um projeto muito importante para a escola e é muito importante para o judiciário brasileiro. É um projeto paradigmático para o judiciário brasileiro e é um projeto que, na verdade, ele vai muito na perspectiva do próprio CNJ, de valorização, de reconhecimento, não só dos magistrados, mas também dos servidores. Nós encerramos as 5 primeiras turmas do curso de capacitação em práticas judiciárias. Isso significa que 200 alunos eles puderam participar de vários módulos e conhecerem várias perspectivas que vão incidir diretamente na capacitação. Perspectivas essas que trabalham não só competências comportamentais, como comunicação, como ética, como liderança, mas também competências técnicas, competências mais próprias do direito, como direito do consumidor, direito civil, direito penal, direito de família, e também competências específicas voltadas para a gestão de processos de trabalho. Portanto, esses servidores eles tiveram o contato com diversos professores, com diversas inserções, e todos eles com uma larga experiência em Poder Judiciário, em Ministério Público, em Defensoria Pública, uma vasta experiência em instituições jurídicas. E o resultado, com as nossas avaliações, que a FGV ela tem a tradição de fazer a avaliação do desempenho do professor por aula, então o resultado ele foi excepcional. Nós tivemos já a oportunidade de nos debruçarmos sobre a avaliação acerca de professores, de material didático, de desempenho em sala de aula, de infraestrutura e de contribuição do curso para o cotidiano do servidor, e a gente ficou muito feliz em observar que, na verdade, o impacto ele foi muito positivo. O servidor, ele antes de tudo precisa de voz, e o espaço da sala de aula, mesmo que indiretamente, ele não serve somente para uma política de capacitação,
ele permite que servidores de diferentes lotações, né, alguns trabalhando em varas cíveis, outros em juizados criminais, outros em gabinetes de desembargadores, servidores que não teriam necessariamente um espaço comum de discussão, e eles vão lá e eles assistem aulas juntos, né? E os temas, eles vão ser temas transversais, que na verdade dizem respeito a todas as áreas em que eles estão atuando, né? Então, o curso, antes de tudo, permitiu trazer um senso de coletividade aos servidores, né? Um senso que permite que o servidor olhe para o lado, que ele veja que ele não está sozinho no seu cotidiano, que ele precisa, portanto, desenvolver trabalho em equipe, que ele precisa desenvolver liderança, que ele precisa desenvolver uma série de atributos que são fundamentais para que o trabalho ocorra de uma forma eficiente, de uma forma focada no cidadão, né, e de uma forma democrática. Além disso, além de trazer esse senso de turma, que na verdade traduz num senso de trabalho em equipe, essa pluralidade de servidores alocados a partir das diferentes inserções que eles têm no tribunal permitiu compartilhar a experiência e permitiu que o próprio professor conhecesse ainda mais, né, e trocasse ainda mais experiências com outros contextos. Na FGV ela tem o grande privilégio de estar em todo o Brasil. Então a expertise dos nossos professores é uma expertise bem plural, né? E quando você chega, né, e dá aula num estado específico, você tem uma lógica de troca, né? Então o compartilhamento de experiências, não só entre servidores, mas entre professores e servidores, foi muito importante, né? A gente lendo as avaliações, a gente observa, na verdade, como que os servidores valorizaram esse espaço comum de compartilhamento de experiências, né? E convenhamos, é um espaço que, quando a gente está imerso no nosso cotidiano do trabalho, é difícil da gente ter esses momentos, né? Então o curso de capacitação, ele acaba que reconfigura a própria compreensão que o servidor tem do seu trabalho e de como o seu trabalho ele repercute num contexto mais amplo, que é o contexto do tribunal e é o contexto do judiciário brasileiro, né? Foi uma preocupação muito interessante que a gente teve ao longo do projeto, fazer com que os professores adequassem não só a metodologia, mas o conteúdo do curso à realidade baiana, né? A realidade dos servidores da Bahia. Então nós tivemos diversas reuniões pedagógicas, a gente inclusive fez um manual, um guia docente na Bahia, com gírias, com costumes, com localidades, com aspectos, com curiosidades, né? Então a gente conseguiu efetivamente trazer cases da Bahia e pensar esses cases que foram muito bem trabalhados pelos professores. E o que é mais interessante é que a realidade baiana não foi pensada descolada da realidade brasileira. Então, na verdade, além de você ter esse senso de turma que faz com que haja uma prática real de trabalho em equipe, e além de ter a questão do compartilhamento de experiências, a terceira grande vantagem, a terceira grande contribuição do curso foi também essa compreensão que o servidor passa a ter, que na verdade o local, né, o estado da Bahia, ele também está inserido num contexto mais amplo, nacional, brasileiro, e que o contexto brasileiro ele também tem que ser sensível às peculiaridades dos estados, né? Então, na verdade, a gente teve, em termos de benefícios, né, benefícios que são incalculáveis, porque são benefícios que vão reconfigurar a prática cotidiana dos servidores, né? E vão reconfigurar a relação não só de servidor para servidor, mas de servidor para magistrado. Então, fazendo um balanço dessas 5 primeiras turmas, desses 200 alunos, a gente pode observar que, na verdade, a capacitação, né, o curso de capacitação, seja ele qual for, ele não pode estar descolado de contextos locais, ele não pode estar descolado de práticas profissionais específicas e, principalmente, ele não pode partir de uma lógica de hierarquia entre professor e aluno.
ele tem que partir para uma lógica de discussão, ancorado em casos concretos, com uma metodologia participativa. Só assim a gente consegue garantir trabalho em equipe, compartilhamento de experiências e, ao mesmo tempo, a compreensão daquele servidor que está lá na sua cidade, né, como que aquele trabalho dele pode repercutir em termos nacionais e sempre com foco no usuário, no cidadão, que é aquele que é o grande ator do judiciário brasileiro. Então, o nosso balanço dessas primeiras 5 turmas foi um balanço excepcional. Foi um balanço excepcional. Não excepcional em termos de avaliação somente, né, da compreensão que os professores tiveram, que os alunos tiveram dos professores ou da infraestrutura do material didático, mas principalmente porque esse espaço se tornou um espaço importante de disseminação de práticas democráticas no interior do judiciário. E aí é que vem as próximas turmas e novos balanços.